Essa conferência, dias 13 e 14 de julho, tem essa finalidade: despertar a consciência de todo cristão. Um evento focando diretamente o cristão. Em primeiro lugar, o crente. Aleluia. E depois, né, irmãos? Se alguém aceitar Jesus, se alguém está longe, aí é bênção de Deus. Aí é o acréscimo do Senhor. Mas, primeiramente, né, focando o cristão, despertar a consciência, abrir a consciência para o que a palavra de Deus pede de nós, o que a palavra de Deus exige de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos uma palavra que tem falado comigo nesses últimos dias, que diz assim: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Nós sabemos, irmão, qualquer cristão sabe que o Senhor nos manda ser paciente. Tem cânticos que falam da paciência. Quando nós falamos em paciência, nós sempre nos lembramos do personagem bíblico Jó, né? E usamos Jó como o maior exemplo de paciência, né? É importante a paciência, porque no mundo que nós vivemos, os dias que nós estamos vivendo, paciência é uma coisa muito rara, muito difícil, não é, irmãos? A impaciência, sim. A impaciência, ela está presente numa grande parte da população. A impaciência. Até mesmo entre os cristãos, né, irmão? Você conhece algum cristão impaciente? Aqui não tem, né? Mas existe por aí. Cristãos impacientes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos manda ser paciente. Até quando? Até o dia da vinda do Senhor. Até o dia da vinda do Senhor. E o apóstolo Paulo faz um comparativo aqui. Ele diz assim, o apóstolo Tiago, ele diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Eu digo faz um comparativo porque no versículo seguinte ele se volta para o ser humano, dizendo que temos que ser paciente. Mas pode não ser uma comparação com o lavrador propriamente dito. Pode ser que este lavrador é Deus. Pode ser que esse lavrador seja Deus, porque lá no capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou agricultor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas contudo, né, irmãos? Eu poderia dizer, assim como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, o lavrador tem paciência, né, irmão? Seja ele o lavrador do nosso meio ou Deus, ele usa de paciência. Deus, ele semeou a sua semente, aleluia. Qual foi a semente? A semente da sua palavra. Aleluia. Semeou, e a Bíblia diz que caiu em vários tipos de terra, e essa terra é o nosso coração. Essa terra é o nosso coração. Aleluia. Mas ele teve que esperar, ele tem que esperar algum tempo. Então Jesus, nessa parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus, ele diz assim: uma parte caiu entre espinhos, outra parte caiu entre os pedregais, outra caiu à beira do caminho
e outra caiu em terra boa, terra fértil. Essa terra são tipos de corações que recebem a palavra. Aleluia. Caiu à beira do caminho, caiu num coração muito duro. O que é a terra à beira do caminho? Uma terra muito socada, né, irmão? Onde passam as conduções, onde passam talvez os animais, né? Então, uma terra muito dura. E o que aconteceu com essa semente? Na parábola de Jesus, ele diz, as aves dos céus vieram e comeram. As aves dos céus vieram e comeram. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram mais do que a planta, sufocaram, né? E ela não produziu. A outra caiu entre pedregais tinha terra, mas tinha pouca terra, né? Então, logo a raiz cresceu e o sol torrou, porque era pouca terra, né? Bateu na pedra, qualquer coisa, e não foi possível frutificar. Mas ele diz que outra caiu em boa terra, e essa produziu a 100 por 1, a 60 por 1, enfim. Louvado seja o nome do Senhor. Essa terra é o nosso coração. Essa terra é o nosso coração. Então, por isso que eu digo que o lavrador pode ser Deus. O lavrador que o apóstolo Tiago está se referindo pode ser o Pai, que lançou a semente sobre nós, para que o nosso coração a recebesse, aleluia, e ele ficou esperando. Deus é paciente, amém? Deus é paciente. A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós conhecemos a Deus pelos seus atributos, aleluia. Não podemos ver face a face, aleluia, mas o vemos, tomamos conhecimento pelos seus atributos. E entre os atributos de Deus está a paciência. Deus é paciente, aleluia. Também tem uma outra palavra usada como sinônimo de paciência, que é longanimidade. Quando a Bíblia diz assim, Deus é longânimo, aleluia, é a mesma coisa que paciente. Ele se demora em irar-se, ele demora em revoltar-se, aleluia. Ele demora, graças a Deus por isso, em nos retribuir aquilo que realmente nós merecemos. Ele demora. Mas ele tem uma paciência. Quem joga a semente na terra não fica esperando colher a mesma semente, né, irmãos? Não fica esperando colher a mesma semente. Ele quer colher frutos daquela semente. Frutos daquela semente. Louvado seja Deus. Então, por isso que tem que ter um pouco de paciência e esperar. Esperar o tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus jogou sobre nós a sua semente e ele aguarda os frutos. O lavrador espera o precioso fruto da terra. Ele espera ver homens e mulheres transformados pelo poder da sua palavra. Mentes transformadas pelo poder da sua palavra. Aleluia. Então ele fica aguardando, aleluia. Não aconteceu no primeiro dia, não surgiu no segundo dia, lá se foi uma semana, 2 semanas ou mais, mas o lavrador espera pacientemente o precioso fruto da terra. Então, o apóstolo Tiago usa isto para que nós também sejamos pacientes. Ele diz mais aqui no versículo 7, até que receba chuva, temporã e seródia. Aleluia. Aleluia. Até que receba chuva, temporã e seródia. Quando o lavrador semeia, ele não sabe se vai chover. Ele não sabe se vai chover o suficiente ou se vai chover até demais, né, irmão? Não tem como prever.
mas ele aguarda, paciente, esperando, aleluia, torcendo para que seja da melhor maneira possível. O Senhor, quando semeia no nosso coração a sua palavra, aleluia, Ele fica aguardando, Ele fica esperando que nós vamos aproveitar o tempo certo da chuva para frutificar conforme o seu esperado, aleluia. E quando a palavra de Deus nos fala em chuva, aleluia, ela está falando de um renovo, ela está falando de um revestimento, louvado seja Deus. A chuva, ela traz alegria para o campo que é plantado. Ela rejuvenesce a planta que às vezes está amarelada pelo sol, aleluia, mas ao receber a chuva, a planta recebe um renovo, aleluia. Assim somos nós, aleluia. Quando nós temos, aleluia, quando nós temos a vigilância, a prudência, aleluia, de buscar um renovo para a nossa vida, de nos empenharmos, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele faz uma promessa de renovo espiritual, de edificação espiritual, mas para aquele que busca, aquele que se empenha, aquele que clama a Ele, aleluia. Ele disse, aquele que pede, recebe, o que bate, abrir-se-lhe-á, o que busca, ao que buscar, encontra, aleluia. Ao que não fazer nada, também nada vai acontecer, aleluia. Por isso que a parábola diz, a semente foi lançada em todo tipo de terra. Umas aves do céu comeram, outra germinou, mas a raiz não tinha muita terra, ela secou, e a outra os espinhos cresceram e sufocaram a semente. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. Então, no momento que recebemos a preciosa semente em nossas vidas, nós temos o dever, nós temos o compromisso, aleluia, de cultivar, de zelar, aleluia. Eu que vim da roça, eu sei que espinhos a gente se resolve com uma enxada, né, irmão? Resolve com uma enxada. Capina, que a planta fica livre. Os pedregais, é possível arrancar um pouco das pedras e deixar a terra mais macia e plantar, né? É possível. A beira do caminho não é uma terra perdida, dá para ser trabalhada também, dá para cavocar, dá para lavrar mais fundo, dá para quebrar os torrões e plantar. Louvado seja Deus. Deus quer que nós façamos isto no nosso coração, trabalhemos o nosso coração, aleluia, preparemos para que receba a preciosa semente. A Bíblia diz que é preciosa, a palavra de Deus é preciosa. Para que recebamos a preciosa semente, é importante nós colocarmos o nosso coração em condições. Isso é possível, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, a chuva, ela vem no tempo certo. O que é a chuva, irmão? É quando o Espírito de Deus nos reveste, é quando o Espírito de Deus opera em nós. Porém, nós entendemos que o Espírito de Deus, ele, ali onde fala das armaduras de Deus, em Efésios capítulo 6, diz assim, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito pode fazer alguma coisa por nós, mas ele precisa encontrar palavra na nossa vida. Ele precisa encontrar o homem, a mulher, o cristão, ligado em plena sintonia com a palavra de Deus, para que ele possa operar. Quando ele opera, é a chuva, né, irmão? A chuva temporã, aquela que vem, aleluia, antes de que a planta mostre
o fruto, os grãos, né? E depois é necessário mais uma chuva na época do amadurecimento. São porque já a vinda do Senhor está próxima. Amados irmãos, fortalecer o nosso coração. Isto é extremamente importante. É imprescindível nos dias que nós estamos vivendo. O ser humano é um fortalecimento no seu coração. Fortalecer o seu coração. Aleluia. Eu fui a um congresso, irmãos, da igreja Boa Notícia, e os 4 dias que nós lá ficamos, o tema era o fortalecimento do coração. Fortalecimento do coração. E eu ouvi coisas tão boas, tão profundas, aleluia, pregadores que falavam um pouco do ponto de vista científico e outro da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor. Aleluia. E nós vemos como é forte isto. A importância do coração na nossa vida espiritual. O coração, nós temos o coração como a sede de todo o nosso pensamento, a nossa imaginação, a nossa vontade. O coração é a sede de tudo isso. O coração, ele entristece. Quando o coração se entristece, quando o coração se aborrece, nós não podemos imaginar o que pode acontecer. O que pode acontecer? Às vezes até uma doença, uma enfermidade pode desencadear e até uma morte, né, irmãos? Aleluia. O pastor advertia, ele dizia, o que se fala em todo o mundo é que a depressão é o mal deste século. A depressão é o mal deste século. Mas tudo começa com um pequeno aborrecimento. Todos os irmãos sabem, para observarmos se, aleluia, procurar buscar a alegria para o nosso coração, a paz para o nosso coração, a paciência para alimentar o nosso coração, tonificar, fortalecer o nosso coração. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. Sede paciente, fortalecei o vosso coração. Então, um coração enfraquecido, um coração tomado pela fraqueza, aleluia, ele vai perder a esperança. E quantos cristãos, quantas pessoas crentes nós já vimos que perderam a esperança no Senhor. Desistiram de tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós nos reunimos numa noite como essa, num culto ao Senhor, nós temos a oportunidade de fortalecer o nosso coração no Senhor, na sua palavra, no mover do Espírito de Deus sobre nós. E o apóstolo Tiago, ele diz o porquê. Porque já a vinda do Senhor se aproxima. Aleluia. Já a vinda do Senhor se aproxima. Nós temos um inimigo de nossa alma, inimigo de nossa salvação, né? Inimigo da nossa salvação. Ele luta incansavelmente para ver o homem, a mulher crente errar o caminho. Errar o caminho e ao invés de ir para a salvação, caminhar para a morte eterna. Aleluia. E ele, nessa tentativa, ele não pode chegar até nós. Não pode chegar até nós. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão faminto, procurando a quem possa tragar. Então, se ele anda em derredor, ele não pode chegar até nós. Ele guarda uma certa distância.
Ele guarda uma certa distância, aleluia. Ali não é permitido ele avançar mais do que aquele limite que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida quando nós o aceitamos. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não pode passar aquele limite. Aleluia. Mas ele tem uma expectativa. Qual é a expectativa? Ele diz assim: aquele homem, aquela mulher vai morrer no cansaço. Vai morrer no cansaço. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, eu morava ali na Vila Nova. A minha mãe morava em Canguçu. E eu tinha naquela época 18 anos. E os meus amigos de futebol, teve um que disse para a mãe, inclusive hoje ele é crente, teve um que disse para a mãe assim: a senhora nem se preocupa, eu dou 6 meses para o Taylor ficar na igreja, mais do que isso não, dou 6 meses. Naquele tempo, quem era cristão tinha que largar de vez o futebol, né, irmãos? Os pregadores cobravam muito isso, batiam muito nisso, né? Quem é crente não joga futebol. Então ele disse: eu dou 6 meses. Tá? E eu fiquei contando, passou 6 meses, passou 1 ano, e o tempo foi passando. Aleluia. Então, assim é o inimigo, né, irmãos? O inimigo aposta que ele vai matar no cansaço. Que ele vai matar no cansaço, que a gente aceita Jesus hoje por uma euforia, por uma empolgação, mas que logo, logo nós vamos cansar e vamos desistir. Né? Aleluia. Isso é possível acontecer. Agora, não acontece quando nós obedecemos uma palavra: sede paciente, fortalecei o vosso coração. Por isso que é importante nós cultuarmos a Deus. É importante nós nos reunirmos, por mais simples que seja a reunião em nome do Senhor, é importante nós participarmos e fazermos. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós podemos fazer um culto que cantamos só um cântico, mas é um culto para Deus. Não teve pregador, o pregador apenas leu uns salmos e disse: irmãos, medite em casa. Mas é um culto em nome do Senhor. E o inimigo sabe disso, aleluia, que aqueles que participam fortalecem o seu coração. E fortalecendo o nosso coração, aleluia, é como se nós tomássemos um fortificante, um tônico para prosseguirmos a caminhada. Tem uma passagem no Velho Testamento que Elias estava se escondendo de Jezabel e ele estava com fome. O anjo o encontrou, aleluia, e trouxe comida para Elias. Mandou Elias comer, Elias comeu e dormiu de novo, ele estava muito cansado. O anjo tocou nele, acordou ele e disse: Elias, come mais. E a Bíblia diz que Elias comeu novamente e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, 40 dias e 40 noites, Jezabel procurou ele por tudo que foi canto, não encontrou, aleluia, porque ele tinha ido para bem distante. 40 dias e 40 noites de caminhada, né, irmãos? Dá para ir mais do que daqui a Camaquã. Principalmente se está bem alimentado. E eu acho que muito mais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós trazendo, né, para a questão espiritual. Fortalecemos o nosso coração. E a nossa caminhada continua. Nada vai nos desanimar, nada vai nos tirar do propósito se estivermos alimentados pelo Senhor. Nada vai nos fazer errar o caminho, aleluia, se tivermos fortalecido o nosso coração no Senhor. E aqui está nos dizendo que uma maneira de fortalecer o nosso coração é ser paciente, aleluia. Amados irmãos, ser paciente é coisa muito interessante. Eu acho que os irmãos já me ouviram falar 1 milhão de vezes.
quando eu perguntei para o pastor Moacir, eu chamei o pastor Moacir de homem muito paciente. E ele disse, não, eu não sou, meu filho. Eu não sou, eu tenho dentro de mim uma força maior, mais poderosa do que eu, que controla os meus impulsos. É isso que acontece. Mas eu não sou paciente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já ouvi muitas pessoas falar sobre a paciência de maneira pejorativa, irmão. Pejorativa. O que eu quero dizer com isso? Eu já vi pessoas dizer que a paciência não serve para nada. Eu já vi pessoas dizer que o paciente, inclusive disseram para mim, é meio dormento. É meio dormento, né? Mas eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que a paciência é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 fala disso, que a paciência ou longanimidade é fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade. Longanimidade é paciência. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Longanimidade é paciência. As demais coisas estão relacionadas também com a paciência. Isso é o agir do Espírito Santo na vida da pessoa, o frutificar do Espírito Santo. Aleluia! Por isso que o apóstolo diz, o lavrador aguarda o precioso fruto da terra. Qual fruto? Fruto de paciência. Aleluia! E quando alguém fala pejorativamente sobre a paciência, ele está falando de um dom espiritual. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E, amados irmãos sabem, né? Tem um versículo na Bíblia que diz, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão, nem nessa vida, nem no porvir. Aleluia! O Senhor nos chamou para nós estarmos submissos ao Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Jesus subiu ao céu, ele disse, eu enviarei outro Consolador e esse ficará para sempre convosco. Aleluia! E é como se ele dissesse, tudo que vocês quiserem, peçam a ele. O que vocês precisarem, busquem a ele. Peçam socorro para ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então devemos amar aquilo que vem do Espírito de Deus. Procurar frutificar os frutos do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor nesta noite e pedir que o Espírito Santo opere em nós. Aleluia. Eu vou me arriscar a cantar aquele corinho, mas eu peço que as irmãs me ajudem. Tu és santo, tu és santo. Espírito Santo Consolador, né? Esperar os irmãos chegarem aqui. Vocês cantem, porque eu estou sem condições de cantar. Depois nós vamos orar. Espírito
Tu és santo. Em outras palavras, se faz necessárias para te descrever. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Espírito Santo, glorioso Espírito Santo, elevamos a nossa voz e oramos nesta noite, conforme a palavra na qual meditamos, que diz que devemos ter paciência e fortalecer o nosso coração. Sabemos que só Tu podes fortalecer o nosso coração, como a chuva fortalece a planta. Tu és a nossa chuva temporã, nossa chuva serene, que tanto a nossa vida espiritual, a nossa alma precisa, Senhor. Nós clamamos a Ti neste momento. Vem e envolve cada mente, cada coração, conduzindo, Senhor, nos princípios da Tua palavra, nos levando a guardar todas as coisas que Tu tens nos ensinado. Porque vivemos momentos, ó Pai, de grande pressão de parte do mundo, de parte das circunstâncias ao nosso redor. Senhor amado, situações que nos oprimem, situações que nos encurralam. Porém, aleluia, a nossa esperança está em Ti, aleluia. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos nas Suas promessas e reivindicamos neste momento, vem sobre nós a Tua graça, Senhor, envolva cada um que nesta noite deixou a sua casa e veio até a igreja com a finalidade de cultuar ao Teu santo e maravilhoso nome. Nós Te oferecemos este culto, ao mesmo tempo que pedimos, Senhor, que por Ti sejamos abençoados. Toca agora, meu Senhor, em cada vida, em cada coração, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder. Nesta noite é culto da família. Eu Te peço, Senhor, entra em cada lar, começa, Pai amado, a operar a Tua grandeza, o Teu poder, Senhor, aleluia, na vida das famílias, no relacionamento dos casais. Em Teu nome, Senhor, nós repreendemos as intrigas, as confusões, todo espírito de desconfiança. Em nome de Jesus nós repreendemos agora e rogamos que a Tua paz predomine, que o Teu amor o envolva, Senhor, todos os membros da família de maneira poderosa, de maneira triunfante. Oh Senhor da glória, ensina-nos a ser pacientes, quebranta o nosso coração, Senhor, com a paciência que é fruto do Espírito sobre nossas vidas. Também eu oro pela igreja, eu oro por aqueles que não estão presentes, aqueles que têm vacilado perante a confusão que esse mundo nos traz, Senhor, e muitas vezes tem perdido a paciência. Oh meu Deus, Senhor amado, a Tua palavra nos adverte para aguardarmos a vinda do Senhor. Ensina-nos a ser vigilante, aleluia, aleluia. Nos envolva com a Tua graça, com a Tua proteção, Senhor, ilumina nossa mente, o nosso coração. Ó Senhor, se Tu não nos socorre, nós não temos a quem recorrer, mas há uma promessa: aqueles que habitam no Teu esconderijo descansarão à sombra da Tua onipotência, serão vencedores. Levanta uma igreja forte, uma igreja vencedora, Senhor, uma igreja cujo coração
coração é preparado, é santificado, é conduzido por Ti em todos os momentos. Eu te agradeço, Pai, por esse encontro maravilhoso. Eu peço que Tu abençoe os filhos da fé. Estamos encerrando este culto. Ao sairmos daqui, ao retornar para nossas casas, pedimos que Tu nos livre de todo mal, de todo perigo, que a Tua bênção seja sobre todos, desde hoje para sempre, em nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Digam comigo a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.